tarde a todas. Ai, que palavra, né, da Valquíria. Gente, eu vou confessar para vocês. Amizade não foi algo muito fácil para mim na minha vida. Eu sou uma pessoa até que, se eu ficar sozinha, tá bom, né? Eu fico na minha casa, não ligo nada, eu com os meus pensamentos, né? Então, essa ideia de ter amizades intencionais é algo que eu tive que trabalhar muito, Deus tinha que trabalhar muito na minha vida, porque não é algo fácil, né? Dedicar-se ao outro, às outras pessoas, se dispor, né, a essa amizade intencional, como ela nos explicou. Então, não é fácil. Mas, hoje eu vou, assim, estender um pouquinho mais aquilo que a Val já iniciou. Falando primeiro para vocês, estendendo essas raízes, assim, primeiro eu vou conversar com vocês hoje, entendendo que a maioria de vocês aqui já são filhas de Deus, já são pessoas convertidas. Então, nós vamos falar da palavra e aquilo que a palavra nos ensina é aquilo que nós precisamos para a nossa vida, tá bom? Então, vamos partir desse princípio, desse preceito. Eu estou entendendo que nós estamos aqui hoje para estender essas raízes e ir mais longe, né? E a Val nos deu uma excelente introdução a essa ideia de intencionalidade nos relacionamentos. E cabe a mim falar para vocês sobre algo que não é difícil para mim falar. É sobre relacionamentos intencionais, intergeracionais. Isso para mim, eu falo, não é difícil para falar sobre esse assunto, porque é algo que é muito próximo ao meu coração. Algo que eu tenho, assim, procurado praticar. O pouco que eu vou falar para você, que é 30 minutos, né? Eu falei para ela, eu queria ser aquele acelerador de voz lá no WhatsApp, né? Que aumenta 2 vezes para poder falar mais rápido. E, infelizmente, com o tempo, idade, né? O pensamento, não, às vezes o pensamento daqui não vem até aqui. Então, demora mais. Então, eu queria mesmo, assim, acelerar um pouquinho. Mas eu quero só dar um pequeno testemunho para vocês como esse assunto veio a ser muito importante na minha vida. Não sei se vocês me conhecem, alguns conhecem, mas cresci numa igreja, eu tive pessoas assim sempre à minha volta, professores de escola dominical, naquela época tinha as mensageiros do rei, que nos ensinavam sobre missões. E tinha pessoas que eram amigas da minha mãe. Eu tinha influências de pessoas mais velhas. Mas eu não tinha relacionamento intencional com pessoas mais velhas. Alguém que me chamava de lado e falava, Patrícia, vamos conversar sobre tal assunto? Vamos falar sobre o seu comportamento? Vamos falar sobre isso aqui? Não tive. Não sei se isso porque, em geral, o americano já é uma pessoa assim mais individual, né? Então, cada um fica do seu lado e eu não vou falar, mesmo que eu estou vendo, mas eu não vou falar. Mas talvez seja isso. Mas eu lembro, assim, da primeira pessoa que realmente, assim, investiu na minha vida de uma forma intencional. E foi realmente uma pessoa muito especial. Tenho, assim, um contato com ela até hoje, né? Pelo Face, a gente se conversa. Depois que eu terminei o seminário, tenho mestrado em educação religiosa. E quando eu terminei, eu fui fazer um estágio na igreja com uma senhora que era ministro coordenadora do Ministério Infantil. E eu fui fazer um estágio com ela antes de casar, 6 meses antes de casar. Já estive lá com ela. Mas, gente, o que eu aprendi com essa mulher, por quê? Porque ela investiu na minha vida. Ela investiu na minha vida de várias formas. Ela investiu na minha vida pessoal, eclesiástica, social, emocional, estando com a pessoa dia após dia, horas por dia, trabalhando junto. Ela teve uma influência intencional na minha vida.
E eu agradeço a Deus até hoje pela vida dela, por ela ter investido na minha vida dessa forma. E depois que eu casei, teve algumas pessoas mais próximas assim que eu poderia dizer que investiram na minha vida de uma forma assim com conselhos em relação ao casamento. Mas eu não lembro assim, ainda de ter uma outra pessoa que investisse mesmo, assim, intencionalmente assim, na minha vida. Até eu chegar em Bragança. E quando eu cheguei em Bragança, a igreja, para quem não sabe, né, a igreja era bem pequenininha. Talvez a gente tinha 30, 40 pessoas, né, no culto. Mas tinha umas irmãzinhas na igreja, que eu penso hoje, elas devem ter olhado para mim e falar, tadinha, nossa, essa menina, ela nem sabe que vem para frente. Apesar de eu ter crescido na igreja e conhecer, ter algum contato com o esposo do pastor, mas eu acho que as irmãs da igreja pensaram, essa menina precisa de uma ajuda, vamos ajudá-la, né? E não tive... Eram várias coisas que eu precisava aprender e várias delas me ajudaram de várias formas. Como cozinhar com uma panela de pressão. Eu tinha maior medo desse aí. Mas foi como que eu vou fazer? Se eu fechar esse negócio e depois ele explodir, o que nós vamos fazer? Não vai explodir. Mas como que eu faço isso? Como que eu faço feira? Era muita coisa que eu precisava fazer. Como que eu vou lavar roupa e eu não tenho uma máquina para secar roupa? Porque eu só sabia lavar e secar na máquina, não sabia com varal, não sabia o que era aquilo, como que ia fazer. E não podia fazer aquilo se estava para chover, porque aí ia molhar. Era muita coisa. Elas precisavam realmente me ajudar em muitas áreas da minha vida. E a minha sogra também foi uma pessoa que agradeço a Deus pela vida dela, porque ela foi extremamente paciente comigo. As pessoas foram pacientes comigo em relação à língua, como fazer visita numa outra cultura, né? Então, foram muitas coisas. Até hoje, eu agradeço muito a Deus pela vida dessas pessoas que, de uma forma intencional, me ajudaram. Porque poderiam ter falado, você está aqui e agora se vira, né? Você quis vir? Não é que não quis, né? Deus me mandou, né? Deus falou, você vai, né? Mas eu lembro também, nessa época, eu já estava com uns 30 anos, mais ou menos. E nós já tivemos um grupo de jovens também na nossa igreja. E eu olhava para aquelas jovens, e eu olhava para a minha pessoa, e eu penso assim, né? Como que nós vamos comunicar? Como que nós vamos relacionar? Eu via coisas na vida dessas meninas também, que, né, a gente olha para uma moça mais jovem e fala, precisa ser moldada. E como que poderia fazer isso? Então, foi algo que Deus foi trabalhando na minha vida e trabalhando na vida de outras pessoas, através da minha vida. E com algumas dessas jovens, né, elas estão aqui na igreja até hoje, né? E eu vejo assim, como Deus foi gracioso assim, comigo para ver essas jovens crescerem, casarem, terem suas filhas, algumas delas já são avós, né? Então, assim, nós somos agora, eu vejo assim, não somos iguais, né? Não tem mais, assim, essa diferença. Mas essa é a alegria de estar na família de Cristo, porque depois não tem diferença, né? Somos todos iguais em relação a Ele. Mas eu quero que vocês entendam bem que quando nós falamos dos relacionamentos intencionais, intergeracionais, é uma intencionalidade que vai além da influência. Nós somos todos influenciados por outras pessoas, mas essa influência vai além, né? A influência que nós vamos partir agora, a partir desse momento nós vamos entrar no assunto, mas eu queria dar assim um pano de fundo para vocês de como eu cheguei onde nós estamos. Se vocês lembram daquele filme Missão Impossível, sempre teve uma frase assim, essa é a sua missão, se você decide aceitar, né?
Então, essa é a missão que nós vamos propor para vocês hoje, se vocês aceitarem. Só que vocês têm que aceitar, porque a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos aceitar. Nós não temos uma opção, tá bom? Então, decidem hoje fazer uma diferença na vida de uma outra pessoa, tá bom? Eu não sei se vocês sabem, mas a nossa igreja tem uma missão. Tem algo que foi escrito, desenvolvido, né, pelo pastor, pelos pastores, em relação à missão da nossa igreja, a missão da Igreja Celebração, que é uma missão para todos nós aqui. Se você já passou pelo discipulado, ou quando você tornou membro, você tinha que assinar, né, bem cientes do fato de que nós temos uma missão. Eu vou ler a missão para vocês. Não sei se está podendo, né, ver a letra aí, mas fala assim: glorificar a Deus, submetendo-nos à palavra, proclamando a graça de Cristo, integrando o novo convertido à comunhão, estabelecendo relacionamentos significativos, adquirindo um caráter à semelhança de Cristo e equipando-nos para servir a Deus no mundo. Então, quando eu falei para vocês, se você é membro da nossa igreja, você não tem opção. Essa é a sua missão. A nossa missão como igreja é estabelecer relacionamentos significativos. Então, a nossa missão, para a gente entender melhor, vamos dividir essas 3 palavras, né? Ali está escrito na missão, estabelecer relacionamentos significativos, mas eu quero usar a palavra construir. Porque construir quer dizer que nós vamos edificar, arquitetar, produzir. Então, é algo que leva tempo. Como a Val já nos falou, os relacionamentos é algo que não acontece de um dia para o outro. É algo que nós vamos trabalhar com aquilo num período longo. Um passo de cada vez. Vamos construir em cima de o inicial, né? Conhecer a pessoa. Depois você vai saber quais são as necessidades, como você pode ajudar essa pessoa. Então, nós vamos construir os nossos relacionamentos de uma forma intencional. Eu falo que o relacionamento, é engraçado, a gente fala de relacionamentos, mas, na verdade, nós nos relacionamos uma pessoa com a outra pessoa. Pense sobre esse fato. Você tem a sua mãe. Você não relaciona com a sua mãe da mesma forma que a sua irmã relaciona com a sua mãe. Cada uma tem um jeito. Você relaciona com o filho diferente do que você relaciona com outro filho. Por quê? Porque eles são diferentes. Você relaciona com seu marido de uma forma diferente do que você relaciona com outro, cunhado, sei lá, quem for. Mas sempre o relacionamento é uma pessoa com uma outra pessoa. Então, esse relacionamento intencional, intergeracional, também eu entendo muito bem dessa forma, é uma pessoa com uma outra pessoa. Então, é esse relacionamento, interagir entre duas pessoas, e intencional, no sentido significativo, no sentido intencional. E a Val já nos ajudou muito nessa primeira parte, da gente entender melhor o que é ter um relacionamento intencional. Aquela intencionalidade, primeiro que começa com o nosso relacionamento com Deus, e depois vai partir para os nossos relacionamentos com outras pessoas. Então, o propósito de Deus para os nossos relacionamentos tem uma coisa importante. O propósito de Deus para os relacionamentos é para que nós tornarmos semelhantes a Cristo. Em Romanos 8:29 fala-se: aqueles que de antemão Ele conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a primeira coisa, o primeiro propósito para as nossas vidas, propósito de Deus para as nossas vidas, propósito de Deus para as nossas vidas, é que nós tenhamos essa semelhança a Cristo, que sejamos semelhantes a Ele. Isso vem através do nosso relacionamento devocional no dia a dia,
e também sendo forjado pela comunhão. Mas o outro propósito de Deus, dentro desse mesmo propósito que é a semelhança de Cristo, é a santificação das nossas vidas. Em 1 Pedro 1,16 fala, sejam santos como eu sou santo. Então, a nossa vida cristã, a partir da salvação, que é o momento da justificação, até o momento da glorificação, quando estivermos na presença de Deus, nós temos um longo período de santificação. Deus vai trabalhando a nossa vida, dia após dia, relacionamento após relacionamento, sempre trabalhando para tornarmos santos e tornarmos maduros na fé. É um ponto muito importante para entendermos essa maturidade na fé. E eu coloquei aqui vários versículos que eu nem vou ler, porque são muitos e o tempo muito pouco, e eu vou pedir depois para a Lívia passar os slides no grupo, e vocês podem estudar, né, esses versículos, esses textos, em relação à maturidade na fé. Mas buscando a maturidade, às vezes uma versão ou outra pode falar buscando a perfeição, mas é buscar a maturidade. Deus não intencionou para nós, no nosso relacionamento com Ele e com a igreja dele, que fiquemos do mesmo jeito. Ele quer que estejamos crescendo sempre, sempre em semelhança a Cristo. Então, é uma busca constante em maturidade. Jamais nós deveríamos ouvir da boca de uma pessoa cristã dizer, mas eu sou assim mesmo. Se você falar isso, nunca mais fale isso, porque isso não é bíblico. Eu sou assim mesmo, é assim que eu trato com as pessoas, é assim que eu não tenho facilidade de fazer amizade. Nós temos que tirar isso do nosso vocabulário, porque Deus quer nos forjar e nos levar à maturidade. Então, eu não posso ser o mesmo amanhã que eu fui hoje. Amanhã eu tenho que ser diferente. Eu tenho que estar buscando essa maturidade no Senhor, na minha fé, no meu relacionamento com Ele o tempo todo. Deus nos deu formas de cumprir esse propósito. Algumas pessoas chamam essas formas de disciplinas espirituais. Alguma coisa muito básica para as nossas vidas, que é a palavra de Deus. Nós precisamos ter a palavra de Deus na nossa mente. Para ter a palavra de Deus na nossa mente, nós precisamos ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, memorizar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. É uma disciplina para nossas vidas sempre. Não posso dizer para vocês hoje que eu tenho todo o conhecimento, que eu não tenho. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Ele é viva a palavra. Estamos sempre crescendo na palavra. Sempre temos essa oportunidade. Até o dia que o Senhor nos chamar. Vamos crescer no nosso conhecimento da palavra. E outra forma de cumprir o propósito de Deus para a nossa vida, na santificação, é a oração. Buscando parceiros de oração, que já é um grupo assim que eu vejo assim, as pessoas que participam em grupos de oração, ele já é um grupo de forjar. Eu não sei de vocês, mas eu sei do meu grupo. E como somos forjados semana após semana pela experiência de uma outra pessoa, por aquilo que uma outra está passando, pela uma palavra que uma pessoa possa falar tanto de encorajamento como de exortação, que o nosso grupo é bom de exortar também, e fala, você precisa mudar uma atitude ali, você precisa trabalhar isso na sua vida, você tem que trabalhar essa ansiedade na sua vida. São tantas coisas que nós aprendemos semana após semana no nosso grupo de oração, além de orarmos juntos, uma com as outras. Então, temos o tempo de oração. Mas hoje eu quero falar em específico em relação à comunhão entre irmãos. Então, vamos pensar, se Deus deixou a igreja, nós precisamos participar na igreja de uma forma intencional. Mas Deus deu uma forma bíblica
para crescermos na sua palavra. Em Tito 2, 3-5, eu não vou dar um estudo sobre esse assunto hoje, eu vou dar um spoiler para vocês, tá? Agosto e setembro nós vamos estudar esse texto de uma forma intencional na Celebra a Palavra. Então, não vou dar um estudo para vocês hoje sobre esse texto, nós vamos deixar isso para o próximo módulo de mulheres. E nós vamos falar sobre o texto de Tito 2, 3-5. Mas eu quero só comentar de uma forma rápida com vocês sobre esse texto. O texto fala assim, eu vou dividir em duas partes, tá bom? Semelhantemente, ensinem as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Mulher mais velha, você tem uma responsabilidade muito grande. E se você aqui é uma jovem e você falar, isso é para as mais velhas? Não, é para você também. Porque você, e eu sei que a nossa igreja tem desfrutado dessa possibilidade dentro dos twins, os jovens, com os discipuladores. Sempre nós temos uma pessoa mais nova. Se você está aqui hoje, é porque você está a partir dos 13 anos. Então, você tem pessoas que estão abaixo dessa idade, 13 para baixo, que você também pode investir na vida dessas pessoas. Mas nós vamos pensar, se nós temos que ensinar as mais novas, nós temos que ter algo para ensinar. Se nós vamos ensinar as mais novas, nós temos que ter algo para ensinar. E nós precisamos ter algo que é bom. E quem é autor daquele que é o bom? É o nosso bom pastor. Ele que é bom. Ele é a bondade em pessoa. Então, precisamos realmente ter esse relacionamento, em primeiro lugar, com Cristo. E entender a sua bondade, para nós entendermos aquilo que é bom, através da sua palavra, para podermos ensinar o que é bom para os outros. Então, em primeiro lugar, eu tenho que tratar o meu coração. Para ensinar as mais jovens, eu preciso entender aquilo que é bom. E eu tenho que ser capacitada para aquilo. E para fazer isso, eu preciso estudar a palavra de Deus. Não tem outra saída. A palavra de Deus tem que estar no nosso coração, na nossa mente. Para passarmos esse para as mais novas. E assim, quando nós estamos prontas para ensinar, então, podemos orientar as mulheres mais jovens, o quê? Amarem seus maridos e seus filhos. Parênteses aqui. Se você acha que é fácil amar o marido e os seus filhos, eu vou te falar, não é fácil. Se você não casou ainda, não é fácil. Nós precisamos de pessoas mais experientes para nos ajudar a aprender a amar os nossos maridos e a aprender a amar os nossos filhos. Às vezes é mais fácil amar o marido do que os filhos, né? Às vezes é mais fácil amar os filhos do que o marido, mas nós temos que aprender a amar tanto um quanto o outro. Nós precisamos ensinar as mais novas a serem prudentes, puras, estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, tem uma razão para isso, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, esse versículo, esses 3 versículos, você precisa decorar. Já falei de memorizar a palavra. Então, eu já dei uma tarefa para você essa semana, de voltar para casa, decorar esses versículos e estejam preparados quando a gente estuda esses versículos lá para frente. Mas temos um papel principal. Quando eu penso em mentoria, quando eu penso assim na mulher mais velha ensinando aquela que é mais nova, eu penso de uma forma de uma mentoria. Nós já tivemos um estudo aqui na igreja, acho que por 2 vezes, falando sobre esse assunto.
Eu lembro que quando eu li um livro sobre mentoria pela primeira vez, e foi um livro base que eu usei para o estudo que nós tivemos aqui na igreja, foi a primeira vez que, assim, aquilo que a pessoa falou no livro, eu comecei a entender aquilo para o ambiente cristão, comecei a filtrar aquilo para entender o que era criar esses relacionamentos intencionais, intergeracionais, entre uma mulher mais velha, mais experiente, e uma mulher mais jovem, ou uma jovem. E eu entendi nesse momento da mentoria que a necessidade de imitar a Cristo era o papel principal. E é uma tarefa tão difícil, porque imitar a Cristo, de chegar ao ponto, como o Paulo falou, sejam imitadores, sejam os meus imitadores. Eu falei, Senhor, eu acho que eu não consigo falar isso para as pessoas. Pelo contrário, a gente quer falar assim, não faça como eu estou fazendo, faça o que eu falo, mas não faça como eu faço. É muito difícil a gente chegar a esse momento e dizer, faça como eu faço. Então, temos aqui alguns papéis principais imitando a Cristo, que é servir uns aos outros. Cristo disse que ele veio não para ser servido, mas para servir. Tem formas muito práticas que nós podemos servir uns aos outros, as mais velhas e as mais novas também, servindo as mais idosas, né? As mais velhas. Desculpa, coisas muito práticas. Prestando serviço um para o outro, dando carona. Recentemente nós tivemos uma mãe aqui e ela estava numa situação difícil e várias irmãs da igreja se juntaram a levar refeições, dar carona, passar na casa, ficar com outra filha, né? Então o Senhor nos dá a oportunidade de servirmos de uma forma prática um ao outro. Ele nos dá a oportunidade de encorajarmos uns aos outros, como Cristo também nos encorajou. Eu quero ler para você aqui em Lucas 4, é rapidinho, que eu sei que o meu tempo está esgotando aqui. Lucas 4, 18 a 19, Cristo fala o texto de Isaías, que é a profecia sobre a pessoa dele. E ele falou assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista dos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, ele ungiu a Cristo, o Espírito Santo ungiu a Cristo para que ele pudesse proclamar liberdade e dar recuperação da vista aos cegos e libertar os oprimidos. Então, é um encorajamento para a nossa pessoa, quando nós olhamos a Cristo dessa forma. Cristo veio para ensinar. Nós vemos em Mateus 5 que no Sermão da Monte ele sentou e ele ensinou os seus discípulos. Então, precisamos imitar essa atitude de Cristo também nas nossas vidas. Ele veio para aconselhar. Gálatas 6:2 fala que nós precisamos carregar os fardos uns dos outros, cumprindo a lei de Cristo, aquilo que ele fez. E também orientar e guiar a outras pessoas. João 16:13 fala que o Espírito Santo nos guiará na verdade, a verdade que é a palavra. Então, nós precisamos também estar prontas para orientar e guiarem outras pessoas no seu dia a dia. Quando nós pensamos em desenvolver esses relacionamentos intergeracionais, eu quero que você lembre de alguns pontos para ajudar vocês a terem bons relacionamentos intergeracionais, que eu sei que daqui vai surgir muitos relacionamentos novos nesse dia, esse é o alvo desse encontro. Mas eu quero que vocês lembrem de uma coisa, a experiência leva à perfeição. A primeira vez que você vai fazer, ter um relacionamento com uma pessoa mais jovem, ou você mais jovem com alguém que é mais de idade mais experiente, vamos dizer, lembre que a primeira vez, o primeiro encontro,
todo mundo fica meio nervoso. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, né? O que nós vamos fazer aqui? Como vamos conversar? Mas quando eu digo perfeição, não que tenha perfeição, né? Mas leva um certo entendimento, uma perfeição em relação à maneira de você fazer aquilo. Eu lembro que a primeira pessoa, uma jovem da nossa igreja, que eu diria talvez fosse a primeira pessoa assim, que não está mais na nossa igreja. Eu queria usar uma experiência de alguém que não está na igreja, ela já mora em outra cidade. Mas eu lembro que essa pessoa, uma jovem da nossa igreja, ela tinha uns 14, 15 anos, mais ou menos, quando nós chegamos na igreja. E realmente acho que foi a minha primeira experiência, né, de estar mentoreando uma jovem, mas eu nem sabia que era isso, né? Eu nem sabia o que eu estava fazendo. Mas eu falei, essa pessoa vinha na minha casa uma vez por semana, e a gente tinha assim uma certa troca de tarefas assim. Né? Ela me ajudava um pouco com as minhas filhas em casa, me ajudava no computador para entender como fazer certas coisas, e eu ajudava ela com o inglês. Então a gente fazia assim meio uma troca assim, de experiências e daquilo que a gente entendia. E eu tenho assim um bom relacionamento com essa jovem, né, que deve ter quase 50 anos hoje. Mas assim, ela é uma pessoa muito especial na minha vida. Mas eu acho que foi a primeira experiência, sim. Mas, claro, hoje eu penso, puxa vida, eu poderia ter feito as coisas de uma forma tão diferente, tão intencional. Aquilo meio que ia acontecendo, né? Mas hoje eu entendo e eu tenho usado, né, a minha experiência. Cada experiência leva uma nova experiência e leva de uma forma diferente de fazer. Aquilo que o Val falou assim, achar que vai acontecer sozinho não acontece. Se você não marca o café, se não marca o encontro, se você não marca o tempo. Eu não posso essa semana, mas na outra semana. Né? Eu não posso toda semana, mas eu posso cada 15 dias. Às vezes uma vez no ano, né, Lívia? Eu com a Lívia a gente marca assim, pelo menos uma vez no ano a gente vai marcar um café. Tem uma outra que fala assim para mim, é uma vez no mês. Não pode passar uma vez no mês. Fala, tá bom, uma vez no mês a gente já tem um encontro, né? De alguma forma, ela vem para cá, eu vou para onde ela mora, mas a gente faz essa forma de uma forma intencional para a gente se encontrar. Eu quero que vocês lembrem que a intimidade somente acontece através da proximidade. Você não vai ter um relacionamento com a pessoa com quem você não tem proximidade. Você tem que buscar essa proximidade e isso vai desenvolver o seu relacionamento com a pessoa. Eu quero dar uma dica para vocês, que eu acho que foi a coisa mais difícil para mim no início dos relacionamentos intencionais, intergeracionais, que era ser real, verdadeiro. Abrir o meu coração, esse sou eu. A minha casa não está em ordem, não estou preparada para receber uma visita hoje, mas a minha casa é essa, né? O meu bolo, tem hora que o bolo dá certo, tem hora que o brownie não fica igual ao bolo, tem outra hora que ele fica igual não sei o quê, né? Faço a mesma receita, ele sai diferente, né? Gente, esse sou eu, né? Mas foi difícil porque a gente admite que nós não somos perfeitos. Eu com o Gessé, a gente tem procurado ter uns relacionamentos intencionais com outros casais. E eu tenho que fazer uma coisa que eu vou falar para você. Teve uma noite a pessoa falou, mas você gosta de cozinhar? Eu falar, agora você me colocou assim numa situação muito difícil. Se eu falar para você que eu não gosto, você vai pensar, puxa, ela não quis fazer esse jantar hoje, né? Que eu não gosto de cozinhar. Mas se eu falar que eu gosto e a coisa não foi boa, também eu estou numa situação, então vamos fazer o seguinte, vamos comer. Eu preparei, né? Preparei toda vez que eu vou preparar, preparo com muito amor e carinho e muita oração. Muita oração. Tem dia que dá certo, tem dia que não dá certo, tem dia que eu falo, por que eu não pedi pizza hoje? Mas tem dia que dá certo. Mas sou eu. A gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que ser real, quem eu sou, né?
Teve uma pessoa uma vez escreveu assim, vocês vêm em casa e como que vocês, se tem restrição? Eu sempre pergunto às pessoas, tem restrição? Eu falo, olha, restrição é o seguinte, eu aprendi, né? Eu tinha que aprender. Antes eu já saí, ele falava, se não fala, eu vou falar. Eu falava, tá bom, eu vou falar do meu jeito, né? Aí eu escrevi para a pessoa assim, preferimos o peixe, mas não o fruto do mar. Quer dizer, por favor, não faça lula, né? Mas assim, foi o jeito de falar. Prefiro, assim, comemos frango, mas prefiro não ensopado. Pensando no meu marido. Aí eu pensei, não gosto de coco, mas o meu marido gosta. Né? Então eu falei, é uma forma que a gente pode falar. Eu não gosto de coco, né? Mas eu tive que aprender. Não foi uma coisa que foi fácil. Eu falo para você. Ela já está falando há 5 minutos, que já passou 5 minutos. Tá bom, estamos indo. Seja misericordioso uma com a outra. Quando você está num relacionamento, qualquer relacionamento, nós precisamos demonstrar uma misericórdia, né, enorme uma pela outra. E eu falo assim, não esquece de ser proposital no seu relacionamento, uma com a outra, especialmente nesses relacionamentos intergeracionais. A Adriana, ajudando nas Celebralídias, né? E ela e a Olivia resolveram que seria bom as mais velhas, as mais idosas, ter um relacionamento com uma das teens. Aí elas deram um papelzinho e a foto e tal. E aí eu recebi lá o nome da pessoa. Eu falei, legal, tal. Aí a mãe dessa menina, fiquei tão feliz que você convidou. Mas eu falei, gente, eu sei que não é todo mundo que vai convidar a menina, mas é uma coisa minha, né? Então, eu gosto de conhecer as pessoas, eu gosto de tomar café, eu gosto de sentar e conhecer e saber aquilo que Deus está fazendo na vida da pessoa, como eu posso ajudar essa pessoa a crescer, né, em maturidade para que possamos ser imitadores do nosso Senhor. Certo? Vamos orar. Senhor, quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui nessa tarde falando sobre um assunto tão próximo ao meu coração, Senhor. Eu agradeço a Deus porque o Senhor tem colocado mulheres mais experientes na minha vida também para me ensinar, para me aconselhar, para me orientar. E também eu sei que o Senhor tem colocado muitas jovens na minha vida também, Senhor, e como isso tem sido uma bênção para mim, de poder compartilhar com essas jovens e caminhar junto com elas nessa jornada, neste mundo, Senhor. E que juntos, ó Deus, todos nós aqui, possamos sair daqui desejosos, Senhor, de termos relacionamentos intencionais para a Tua honra e a Tua glória. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém.